Shabbat Shalom, muito obrigado, irmão Josias, por fazer a introdução do nosso Shabbat. Estamos realmente preocupados com a nossa situação, com o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Mas nós sabíamos que isso são os princípios das dores, não é? Mas aqueles que estão sob a cobertura do Eterno, esses vão permanecer seguros. Nós vamos estudar hoje a Parashá Bereshit, a número 1, Gênesis. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Nós vamos ouvir uma canção com a Esther e em seguida, sem delongas, vamos fazer um resumo da Parashá, porque eu sei que é complicado todos nós ficarmos muito tempo diante do celular, mas é a única alternativa que nós temos no momento. Então eu gostaria que você, onde estivesse, colocasse seu pensamento no Criador. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, Pai, nós damos continuidade ao nosso culto de adoração a Ti. Venha derramar o Teu Santo Espírito sobre todos nós, que a Parashá de hoje possa nos instruir, nos guiar nos caminhos da verdade. Entra com providência, Senhor, em nome de Yeshua. שהלב בוהר לכאבים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני והוא שוקע ותפילת קטן שותה אדם נופל לפני שהוא שוקע ותפילת ענה פותח במאי ישמע ישראל אלוהי אתה כה יעקב נתת לי את חיי נתת לי יעקב ועיניי תמאי הלב בוהה בשקט
volta. Essa semana nós iniciamos mais um ano bíblico. Êxodo capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: e esse vos será o primeiro dos anos. E nós vemos então o início de um novo ano. E tudo se faz novo. Infelizmente, esta geração, nesse momento que estamos vivendo, uma pandemia tem tomado conta do nosso planeta. Milhares de pessoas já perderam suas vidas. Outras provavelmente perderão. Por isso que é o momento de todos nós buscarmos o refúgio em Jeová dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso Deus, Ele não nos deixou órfãos. Ele já tinha, através de Yeshua, o Messias, previsto tudo isso que iria acontecer. Mas Ele disse que isso é apenas o princípio das dores, o começo. E a palavra princípio, por sinal, é a palavra-chave da nossa paraxá de hoje. Bereshit. Ela se encontra em Gênesis, no capítulo 1, a Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Naturalmente, nós não vamos conseguir passar toda ela, por alguns motivos. E o principal, não queremos cansar muito você. Gostaríamos de fazer um resumo. E esse resumo que eu gostaria de fazer, eu gostaria que você pensasse, refletisse muito bem no que nós vamos falar. Por mais do que a sociedade tem feito, por mais do que a sociedade tem procurado dar respostas, as Escrituras Sagradas nos falam de que tudo isso iria acontecer. Todas essas coisas iriam acontecer. Então, meus queridos, eu peço que você reflita muito bem. O criacionismo bíblico é uma ciência. No mundo nós temos dezenas e dezenas de cientistas que defendem e comprovam o criacionismo bíblico. O seu oponente feroz, que é reconhecido pela maioria da ciência, é a teoria da evolução. Como nós sabemos, a palavra teoria não significa conclusiva, não é conclusivo, não é uma prova que realmente seja verdade. Há indícios, mas não há provas. Por isso que é teoria. A Bíblia nos fala: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Porém, o céu e a terra, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a terra. E aí começa a discorrer a criação. O Deus bendito separa a escuridão do dia. Separa as águas da porção seca. E aí existe o processo de criação. Nossa mente humana não consegue conceber. Poucos instantes antes não havia nada. E você sabe o que é o nada? É nada, não tem. Não dá para nossa imaginação alcançar o que existia antes do primeiro instante que o Criador disse: haja. A diferença está na palavra haja e ouve. O marco zero, ninguém sabe o que acontece do marco zero para trás. A Bíblia nos relata do marco zero para frente. E nós vemos que o Criador começa a sua criação. E ele diz, e ele viu, e era muito bom.
Ele mesmo achou muito bom o que estava fazendo. Mas o que nos chama a atenção, nesse sentido, irmãos, o que mais nos chama a atenção foi que no sexto dia, do pó da terra, não foi da lama, foi do pó da terra, ele fez o homem. Esse homem nasceu dotado de uma sabedoria espetacular. Ele conseguiu dar nome a toda a criação do Eterno. Só de observar, olhar, ele deu um nome. E chegou um momento que ele percebeu que estava só. O Eterno fez com que ele percebesse a necessidade de ter alguém com ele. E foi tirado dentro dele a mulher. Quando ele viu a mulher, ele ficou fascinado. E a Bíblia nos diz que ao terminar o sexto dia, entrou a coroação da criação. O sétimo dia. E o interessante, irmãos, que toda a sua criação, a Bíblia diz que Deus achou muito bom. Mas o sétimo dia, ele disse: abençoou e santificou o sábado. Aí eu faço uma pergunta a você: qual o propósito do Eterno Jeová dos Exércitos? Abençoar e santificar um dia da semana. Toda a criação está pronta. O universo, com as suas estrelas, seus planetas, suas galáxias, tudo está pronto. É um esplendor. A terra, maravilhosa. Os mares povoados, os céus com as aves, a terra, suas florestas, seus animais, o homem e a mulher. E em tudo isso, Deus santificou um dia. Até o capítulo 2, no comecinho, Deus se apresenta como Deus se apresenta como Deus. Ele não se apresenta com o seu nome. Não se apresenta. Ao contrário, ele se apresenta como Deus. Aí o que nós vemos, irmãos? Na sequência da sua criação, ele coloca aquele casal num lugar maravilhoso. A terra já é linda, a terra é esplendorosa, mas ele coloca aquele casal num jardim chamado Éden. Dá para imaginar as imagens que nós vemos? Quem conhece alguns países do mundo, tem países que têm paisagens lindas, maravilhosas. O nosso país, por exemplo, na Europa também, em todo lugar. Todavia, o jardim do Éden era um esplendor. E o casal é colocado lá. E o Eterno diz: tudo o que tem aqui, vocês podem comer, se deliciar, tudo é de vocês. Mas no meio desse jardim tem uma árvore, a árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Essas vocês não devem tocar. O dia que vocês tocarem, certamente morrerás. Para nossa mente humana, às vezes é difícil conceber tal fato.
às vezes é complexo. Então nós vemos agora duas situações. O casal agora está no jardim, num lugar específico. A partir de agora, do capítulo 2, Elohim se apresenta com seu nome, Yehová Elohim. E nós sabemos da história da queda. A primeira coisa que acontece quando o casal quebra o mandamento, eles perceberam que estavam sem roupa, estavam nus. E rapidamente, envergonhados, eles correm e pegam folhas de figueira para se cobrir. Agora quero fazer um parênteses. O que aconteceu para que eles percebessem que estavam nus? O interessante, irmãos, presta atenção, você aí que gosta do idioma hebraico. A mesma palavra para pele é a mesma palavra para luz. A diferença é que uma vai o Aleph, a outra vai o Ain. Quando eles transgrediram, eles comeram do fruto proibido, a luz que irradiava sobre eles, eles eram portadores de luz, eles eram seres de luz. Aquela luz desapareceu. E eles correram para pegar folhas de figueira. Foi na viração do dia que Jeová veio visitá-los. E perguntou: onde vocês estão? E eles: nós estamos com medo, estamos escondidos. Por quê? Porque nós estamos nus. Aí o Senhor perguntou: mas quem falou para vocês que estão nus? Aí um enredo você já conhece, não vamos entrar nesse detalhe. E a Bíblia diz que o Senhor fez pele para eles. Aquela história que Jeová foi lá, matou um cordeiro, pegou a pele. Vamos dar uma olhadinha nessa situação. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor colocou pele neles. Isto, pele, foi colocado nele. Porque antes eles eram revestidos de glória, como seres angelicais. Agora eles estavam sem essa glória. E foi colocada a pele. Agora lembrando da figueira. A figueira. O que acontece com uma folha de figueira? Quando ela é arrancada do pé, ela vai murchando, murchando e secando. O que acontece com a nossa pele? Com o passar dos anos, vai murchando, vai secando e o envelhecimento vai tomando. Né? Você se lembra que Yeshua um dia estava caminhando e sentiu fome? E ele viu uma figueira. E ele foi lá para pegar um fruto. Quando chegou lá para pegar o fruto, não tinha fruto. Mas também não era a época do fruto. Mesmo assim ele amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, quando os discípulos passaram, a figueira estava seca. Isso é profético, irmãos. Israel representa a figueira. Em um outro estudo nós vamos falar sobre isso. Mas vamos voltar. Agora o casal, eles recebem esta pele. O homem, do suor do rosto, iria ter que trazer o alimento. A mulher multiplicaria as dores do parto. E eis que eles agora têm que sair daquele lugar maravilhoso. Lá fora, eles começam a crescer a família. O que Caim, depois Abel. E a Bíblia fala que o primeiro a tomar um posicionamento de levar uma oferta foi Caim. Você sabia disso? Exatamente. Caim, a Bíblia diz que ele, depois de passar os dias, provavelmente da colheita, depois de ele recolher todos os alimentos que ele produzia, ele levou a sua oferta.
Abel, quando nasceu o seu primeiro cordeirinho, ele levou o cordeiro e a gordura também. E Jeová aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Qual o motivo? O motivo está na palavra. O primeiro, o primogênito. Abel colocou Jeová como o primeiro na sua vida. Caim como uma responsabilidade que ele tinha que levar. Ele tinha sido ensinado pelos seus pais que ele deveria levar a oferta ao Senhor. Ele não deixou de levar, mas ele não levou na época certa. Então nós vemos aqui dois aspectos importantes no começo dessa paraxá. Primeiro, o Shabat, abençoado e santificado. Perfeito? Segundo, as ofertas. Quando você abre as redes sociais, o que tem pessoas falando das ofertas, que você não deve dar ofertas, que você não deve levar o seu dízimo. Outras pessoas dizendo que essa história de sábado, isso aí a lei foi abolida. Nós estamos na graça, nós não precisamos de nada disso. Percebe, irmãos? Que Moisés viria depois de muitos séculos na frente, quando o Senhor iria dar a ele a Torá, as tábuas da lei. Mas lá no Éden, na primeira família, já estava dentro deles a obediência. Infelizmente, nós sabemos que Caim tomou um caminho errado. Ao invés de se corrigir, ele fez o quê? Ele matou seu irmão. E você? Tem se corrigido? Ou prefere matar os seus irmãos com o seu ponto de vista, com a sua visão teológica? Você já parou para pensar que você tem destruído vidas ensinando mentiras? Esta paraxá, ela nos chama a atenção para muitos aspectos. Primeiro, nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Hoje existe dentro dos religiosos, dentro dos cristãos, pessoas que dizem que Gênesis 1 e 2 é um mito, é uma fantasia, é uma ilusão. Cuidado, meu querido. Se você acreditar nisso, você vai ter que acreditar que Apocalipse 21 e Apocalipse 22 também é. Porque Gênesis 1 fala da criação do mundo, Gênesis 2 fala da árvore da vida, Apocalipse 21 fala da nova terra, Apocalipse 22 fala da árvore da vida. Se Gênesis 1 e 2 é uma lenda, Apocalipse 21 e 22 também é. E se isso for verdade, nós encerramos por aqui, porque nós estamos perdendo o nosso tempo. Claro que não é, meus irmãos. É tempo de restauração, mas uma restauração escritural. Nós temos que voltar para as Escrituras e aprender a ler a Bíblia. Quando terminar essa live, vá lá e leia o capítulo 1 e 2, só esse. E você vai ver que a maioria das coisas que falaram para você não está escrito lá. Não houve sacrifício nenhum, não houve cordeiro nenhum que foi morto. Lá no Éden, a pele que o Criador colocou foi essa pele aqui, ó, essa aqui, querido. Porque eles perderam a glória, a luz. E Yeshua, quando veio, disse: eu sou a luz do mundo. João 1:1. No princípio, Gênesis, era o verbo. O verbo estava com Elohim, e o verbo era Elohim. Você percebe a ligação? A Bíblia é extraordinária quando você começa a ler com sabedoria, quando você tira os achismos e coloca a realidade ali dentro. Eu tenho ensinado às pessoas que têm conversado com a gente que ele tem que fazer uma teologia reversa.
Existe a engenharia reversa, né? A maioria de vocês sabe o que é. A teologia reversa é você tirar tudo que te ensinaram e começar de novo. Em Apocalipse diz: importa que ensines outra vez. E nós temos que fazer isso, irmãos. Ensinar de novo. Recomeçarmos. Sim, meus amados. Eu coloquei um texto hoje na rede social, no Facebook, dizendo o seguinte: eu não vi nenhum grupo messiânico ou nazareno dando Feliz Ano Novo. Será que eles estão aguardando o meio do ano para dar Feliz Ano Novo no meio do ano? Será que eu estou ficando maluco? Ou é esse povo que está perdido, irmãos? O que está acontecendo, gente? Nós vemos que Jeremias, antes do povo ter saído e sido levado cativos lá para Babilônia, antes, ele já havia escrito, em Jeremias 6,16, ele já havia escrito o seguinte: buscai pelas veredas antigas, procurai o melhor caminho, porque o povo já havia se extraviado. Depois ele vai dizer: nós herdamos só mentiras dos nossos pais. Imagina se ele tivesse visto o que aconteceu depois que eles voltaram da cativeiro. Se ele descobrisse que aquele povo que ele lutou tanto por 23 anos, tanto, voltaram pior. Primeiro que a maioria não quis voltar. A maioria quis ficar nas belas cidades da Babilônia, da Pérsia. Se eles não tivessem ficado, não teriam passado pelo decreto de morte que Ramã colocou sobre a vida deles. Porque eles tinham recebido a ordem para voltar, mas não voltaram. E quando voltaram, trouxeram tudo que não prestava da Babilônia. Criaram uma Torá particular, uma Torá oral, que os nossos sábios falaram. E Jeová ficou de lado. Agora são os nossos sábios. Se Jeremias visse aquilo, ele ficaria muito frustrado. Ao invés de retornarem e agradecerem ao Eterno por terem sido frutos de uma profecia cumprida, eles se afastaram cada vez mais. Mas vamos voltar lá para Paraxá. A Paraxá continua. Agora vem as famílias da terra. E sai duas linhas, os descendentes de Sete, que iriam manter servindo ao Deus Criador, e os descendentes de Caim, que iam se tornar cada vez mais ímpios. Infelizmente, 2 milênios se passam, e apenas um homem justo permanece na terra, que é Noé. E Deus decide destruir tudo aquilo. Outra coisa, irmãos, quando nós falamos desses homens que habitavam a terra naquele período, o que vem na sua cabeça é o que hoje eles colocam, que são aqueles homens da caverna. Mas não eram, irmãos, claro que não eram. O próprio Noé, para construir aquele barco naquele tamanho, tinha que ter conhecimento. Ele tinha que ter sabedoria, conhecimento de engenharia, de construção. A Bíblia diz que eles sabiam lidar com a forja, sabiam fazer instrumentos de aço, instrumentos de ferro. Você já viu uma pedra de ferro? Provavelmente já deve ter visto um monte e você não sabe o que é aquilo. Você sabe a temperatura que tem que fazer com que aquela pedra derreta e vire um metal? Você já tentou afinar uma guitarra, um violão?
A Bíblia diz que Tubal-Caim, ele era especialista nisso. Ou seja, aquilo que ensinaram para nós de homens trogloditas, aquilo não é verdade. A sociedade daquela época era uma sociedade desenvolvida. Eles desenvolveram todo tipo de artifício, a Bíblia fala. Só que nós lemos a Bíblia, mas imaginamos o que nos mostram, o que nos trazem. Então, meus irmãos, esta paraxá, de todas as paraxiotes que nós vamos estudar, se você não entender ela, as demais também não vai entender. Por isso, a minha sugestão, leia do capítulo 1 ao capítulo 6, versículo 8, mas reflita. Lembre-se que o que nos ensinaram eram mentiras, não é verdade. Não teve sacrifício nenhum lá no Éden. Não era pele de animal, era pele, carne. Lembre-se que o sétimo dia foi santificado e abençoado. Lembre que as ofertas, Deus aceita quando você faz direitinho, quando você faz segundo a vontade dele. Outra coisa, irmãos. Vivemos numa geração que se abandonou tudo. Como falei no comecinho, agora mesmo, nós tivemos o ano novo agora. Eu apenas vi meia dúzia de roxins, desejando felicidades, feliz ano novo, né? A nossa congregação, o Gilney, Roche Hélio, Roche Bruno e os nossos irmãos. Cadê os youtubers? Homens famosos, milhares e milhares de seguidores, não deram uma palavra. E alguns ainda tentam justificar. Não, mas nós temos 2 anos novos. Um é o que Deus determinou, que não interessa. Nós preferimos no meio do ano. Você sabe o que aconteceu no meio do ano? Lá na Babilônia? Era celebrado uma festa para um demônio chamado Marduk. Ele havia vencido uma demônia, não sei se fala demônia, um demônio feminino, das águas. E era celebrado nesse dia que eles celebram o Rosh Hashanah, a festa Marduk. Que coisa estranha! O povo de Deus, em vez de celebrar o que Jeová ordena, que seja no primeiro mês, no mês de Abib, vai celebrar no meio do ano, começo do ano. Então nós temos que voltar às veredas antigas, meus irmãos. Em Êxodo 12, versículo 2, diz assim: esse vos será o primeiro dos meses. E outra coisa, é tão sério, que não é quando eu quero, mas é quando é determinado. Primeiro tem que surgir a lua nova. O primeiro raio da lua nova, não é a lua oculta não. Eu tenho visto pessoas, seguidores da lua oculta, não é isso não. Tem que aparecer um raio, porque os antigos não tinham como visualizar e determinar que era lua nova, porque ela leva até 3 dias para aparecer. Quando apareceu o primeiro aro, com cerca de 2,6% de claridade, aí é decretado lua nova. Além da lua nova, tem que ter a cevada selvagem no estado de Abib, estado de maturação, tem que estar madura. Então nós temos o surgimento da lua e a cevada. E não o calendário de bolso que diz quando é. Deus se preocupou com isso também. Por isso que nós chamamos a atenção de vocês. Voltem para as coisas sagradas. E para finalizar, eu gostaria de fazer apenas algumas colocações. Joel capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. O profeta Joel nos fala
que para sermos salvos, nós temos que invocar o nome de Elohim. Hashem não é nome, Hashem é nome. A palavra Hashem é nome. Igual a nossa congregação. Shemolah, nome eterno. Não quer dizer nada. Adonai é Senhor, não quer dizer nada. Eterno é eterno, não quer dizer nada. E o nome? Se eu não consigo invocar, se eu não sei o nome do meu Deus, a quem eu estou servindo? Joel 2,32. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Jeremias 11, versículo 9. Preste atenção. Destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. O profeta Jeremias afirma também que o nome do Eterno seria tirado da terra dos viventes, para que não houvesse memória, para que ninguém pudesse invocar o seu nome. E Yeshua, se despedindo, diz o seguinte, Lucas 13:35. E em verdade vos digo, que não mais verei, até que venhais a dizer, bendito aquele que vem em nome de Jeová. Nós vivemos no tempo de restaurar o verdadeiro calendário bíblico, restaurar o nome do Criador e manter o verdadeiro nome do Messias Yeshua. Senão nós não vamos dizer, bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Sim, meus queridos, nós não podemos parar no tempo. Até o século II, o nome de Jeová era pronunciado. O Império Romano proibiu, porque tirando o nome, tira a personalidade, deixa de existir. Os judeus, por sua vez, proibiram os seguidores do judaísmo de pronunciar o nome de Jeová. Só que a verdade um dia aparece. Hoje já foi achado milhares de pergaminhos com sinais maçoréticos, trazendo o nome do Criador. Recentemente, no Vaticano, ela digitalizando a sua biblioteca, foi achado praticamente numa lata de lixo, lá no canto, alguns escritos do Novo Testamento. E esses escritos traziam o nome do Criador. Hoje está documentado. Além das cartas que foram localizadas durante toda a Idade Média, os rabinos passavam de um para outro o nome do Criador, as vogais do Criador em código, para que não se esquecessem. E um desses códigos era Leolã, que é justamente as letras. Se nós pegarmos as vogais de Leolã e colocarmos no tetagrama, no Yod He Vav He, nós temos Jeová. Sim, meus queridos, vou finalizar com Jeremias 6,16. Assim diz Jeová: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. A Shemolah, ela tem esse propósito, trazer descanso para nossas almas. E eu saúdo aqui os meus irmãos que também estão nessa empreitada. Eu saúdo o irmão Junei, lá em Ji-Paraná, levando essa bandeira. Roche Hélio, Roche Bruno e os demais que de repente nossa cabeça que esquece, que eu esqueço de tudo, mas está no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Voltemos para o Senhor enquanto existe tempo, pois o Senhor
tem que te abençoar e te guardar. Sim, meus irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de retornarmos às veredas antigas. Que eu possa, cada dia mais, servir ao Deus bendito. E eu gostaria agora que você recebesse a bênção. Que Jeová te abençoe e te guarde. Que Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Jeová te dê a paz, te dê shalom. E porão o meu nome, Jeová, sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Que o Eterno os abençoe. Durante a semana estaremos soltando alguns minutos de Techuvá. Esses dias nós estamos explicando sobre como proceder em Pêssah. Peço que ore pelo povo de Deus desta terra, desse país. Não deixe de orar, meus irmãos. Nuvens negras estão sobre nosso país. Satã tem tentado destruir uma obra que estava sendo construída aqui. A igreja tem sido perseguida. As congregações estão sendo perseguidas. Esta quarentena só tem um propósito: tirar você do convívio dos irmãos. Vamos levantar um clamor para que Deus entre com providência e tire de nossa pátria esta praga, essa pandemia. E agora eu vou orar por você. Há poucos minutos atrás, o irmão Josias pediu que alguém colocasse os seus nomes. E alguns irmãos colocaram ali, né? Ana Caroline pediu pelos seus pais, por ela. Eu peço também pela vida dos nossos irmãos, de nossos amigos que estão internados, outros que estão em suas casas de quarentena, com suspeitas desta doença, dessa enfermidade. Eu peço também que orem pelo nosso presidente. Ele está sendo atacado violentamente pelas forças de oposição do mal, porque querem aproveitar para tomar um poder que foi dado a ele pelo Eterno. A Bíblia diz que quem levanta os governos é o próprio Deus. Então, se eles querem lutar contra ele, porque estão lutando contra o próprio Deus. Sou apolítico hoje, mas nós temos que seguir os princípios. E aqueles que defendem a nossa fé devem ter o nosso apoio. Agora eu vou orar com você. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu agradeço pela oportunidade de celebrar junto com os meus irmãos esse culto, de podermos ter estudado esta paraxá. Abre as nossas mentes e os nossos corações, que possamos, Senhor, ter sabedoria para nesses dias de dificuldade, para nesses dias de luta, alcançarmos graça aos teus olhos. Derrama sobre nós o teu Ruach Kodesh. Não permita, Senhor, que esse isolamento nos separe de ti e nos separe do calor dos nossos irmãos, mas que isso possa fortalecer a nossa fé. Nós estamos ansiosos, Senhor, para nos encontrarmos novamente, para juntos adorarmos o teu nome. E é em nome de Yeshua que nós te agradecemos, ó Jeová dos exércitos. Amém.